Então, estamos gravando a partir de agora. Como eu estava falando, vamos começar hoje, né, o que corresponde ao capítulo 6, a matéria correspondente ao capítulo 6 do nosso livro-texto. Estamos aproximando do final do livro. A gente vai começar a ver campo magnético na matéria. Então, vamos compartilhar a tela. Estamos gravando. Nossa 25ª aula, campo magnético na matéria. Quando o Moodle voltar, eu coloco lá também no Moodle a lista de problemas recomendados deste capítulo 6. Tá? Mas, então, até agora, o que a gente viu foi bom, nessa parte campo magnético, né? A gente viu que quando eu tenho cargas em movimento, eu preciso modificar um pouco a expressão da força. Lembra? Nosso problema o tempo todo é achar a força que atua sobre cargas elétricas, né? E se eu admito movimento dessas cargas, minhas cargas têm movimento, a gente tinha que acrescentar uma parcela na força, que é o que eu chamei de força magnética, que é dado por uma expressão assim, é a carga, o valor da carga na qual eu estou medindo a força, né? Velocidade dessa mesma carga aqui, produto vetorial com um novo campo, que é o campo magnético, né? Que a gente sabe como encontrar também. Se eu tiver um fio, né? Se eu tiver uma corrente, um movimento de cargas em um fio, eu tenho uma corrente elétrica, eu posso escrever essa força magnética. Isso aqui seria para uma carga só, né? Se eu tiver um movimento de várias cargas, um fio formando uma corrente, a gente viu que eu posso escrever essa expressão, sai daqui, né? Essa corrente, o valor dessa corrente I, né? dl é o elemento de caminho que percorre o meu fio, produto vetorial com esse tal campo magnético aqui. Só um fio em uma dimensão, né? Fazendo um percurso qualquer, descrito pelo vetor dl. Num caso mais geral, que eu tenho corrente, movimento de cargas em um sólido, essa expressão aqui pode ser generalizada em termos da densidade de corrente J, né? Corrente por o que passa, né, a quantidade de carga que passa por unidade de tempo, por unidade de área perpendicular à direção de movimento dessas cargas, produto vetorial com esse campo B, né, e eu integro isso em todo o volume onde existe essa corrente J. Esse tal campo B aí que a gente precisa, né, a gente tem uma expressão para calcular ele, né? O B é dado no nosso sistema de unidades que a gente está usando, Sistema Internacional de Unidades, é uma constante μ0, que a gente sabe lá quanto que vale, né? 4 pi vezes 10 a menos 7 nas unidades do Sistema Internacional. Essa constante aqui, vezes a integral da densidade de corrente, numa certa posição R', produto vetorial com o vetor unitário que vai da posição onde está esse elemento de corrente aqui, né? O elemento de corrente é esse J aqui, vezes d tal linha, dividido pela distância ao quadrado desse elemento de corrente até o ponto onde eu estou calculando o campo magnético. Eu estou calculando esse campo que eu estou chamando de campo magnético, B, na posição R. Eu prometi que não ia escrever mais, não vou escrever não. Esse R aqui, nesse R diferente, é R menos R', onde R' é a posição desse elemento de corrente. Essa é a lei de Biot-Savart, né? Todas essas relações são postulados, né? Assim, na verdade, só tem 2 postulados aqui, né? Esse e esse aqui, a lei de Biot-Savart, né? As expressões ali em termos para força, em termos da corrente, saem dessa expressão para a força magnética aqui. São resultados, né, de observações experimentais que a gente expressa nessa forma matemática e, a partir delas, a gente constrói a nossa teoria. A gente viu que a lei de Biot-Savart é equivalente a essas relações aqui. Para o divergente do campo magnético, ele é nulo, e o rotacional do campo magnético é μ0 vezes a densidade de corrente J. São expressões equivalentes. Essas expressões aqui são legais, que elas mostram para a gente, ó, esse tal campo aqui, esse campo magnético, é um campo magnético cujo divergente é 0, quer dizer, ele não sai de um ponto e vai embora, nem chega num ponto vindo lá do infinito, de um lugar qualquer. Ele não tem divergência. Ou seja,
Em outras palavras, isso aqui fala, eu não tenho monopolos magnéticos. As linhas de campo magnético são linhas fechadas. O rotacional do campo magnético é diferente de zero. Um campo magnético provocado por movimento de cargas, provocado por correntes, né, provocado por J, ele tem um rotacional diferente de zero. Quer dizer, ele tem linhas de campo fechadas. Tudo bem, isso. Então, uma densidade corrente provoca um campo magnético, ok. A gente investigou isso aí bastante, vimos como expressar essas equações aqui em forma integral, como resolver essas equações, né? Mas talvez tenha uma pergunta que esteja aí na cabeça de vocês, pelo menos eu lembro quando eu encontrei essa teoria de campo magnético pela primeira vez, falei, opa, tem uma coisa que está faltando aqui. Que coisa é essa? A pergunta, né, que talvez você esteja com ela, assim, olha, os ímãs que eu conheço aqui, os campos magnéticos que eu conheço, eu não vejo corrente nenhuma passando, não. Eu tenho até um ímã aqui, ó, ímã de geladeira, né? Todo mundo, toda geladeira que se preza tem que ter um ímã, pelo menos um ímã, né? Tem um ímã aqui muito bonito, até comprei no museu, né? Uma pintura de um pintor austríaco aqui. Isso é um ímã, né? Assim, ele gera um campo magnético, assim, ele atrai coisas como esse clips, não sei se vocês estão vendo, aí tem um clips aqui pendurado. E eu explico isso, não, é uma força magnética que está segurando esse clips aqui. Mas peraí, assim, de onde vem esse campo magnético? Não tem corrente elétrica em lugar nenhum aqui, não está passando corrente elétrica, não tem movimento de carga. Como é que você está falando de campo magnético aí, Paulo? Como é que você explica esse campo magnético aí? Eu estava falando antes que todo o campo magnético está ligado a cargas em movimento. Se eu colocar aspas nessa palavra movimento, assim, a expressão está certa. Todo o campo magnético está ligado a cargas em movimento, vamos falar mais daqui a pouco, né? Ou então a campos elétricos que variam no tempo. É uma coisa que a gente tem que ver ainda, né? A gente está considerando, por enquanto, que esse campo magnético aqui, esse B, não varia no tempo, não tem o mesmo valor sempre, né? E a densidade de corrente também não varia no tempo. Se a densidade de corrente não varia no tempo, então o campo magnético não varia no tempo. Tem a densidade de corrente, é uma corrente estática, que eu chamei ela de estática, estacionária. Ela está lá, tem um movimento de cargas, as cargas têm velocidade, mas ela não muda no tempo. Se eu tiver um campo elétrico que muda no tempo, isso gera um campo magnético, a gente vai ver isso. Mas o campo magnético que a gente conhece por enquanto está ligado a cargas em movimento. E daí? É isso a primeira coisa que a gente quer ver hoje. Não? Qual que é a origem desse campo magnético? Eu tenho ímãs permanentes onde eu não vejo nenhuma carga em movimento, né? Não vejo nenhuma corrente elétrica. Esse fato do campo magnético estar ligado a cargas em movimento, está ligado a correntes, né? Cargas em movimento, ele é compatível com a não existência de monopolos magnéticos, né? A gente viu na aula passada, a gente introduziu o potencial vetor, né? O potencial magnético, A, né? E a gente calculou o potencial A devido a uma corrente elétrica, uma espira de corrente, fizemos uma expansão dele em multipolos e a gente viu que o termo de monopolo é zero. Falou assim, não tem monopolo magnético. O primeiro termo na expansão de multipolos de um potencial magnético é o termo de dipolo. Eu não sei se já fizeram essa brincadeira. Eu já fiz, eu lembro direitinho, assim, criança ainda, né, de pegar um ímãzinho, uns imãzinhos de barra, que eu não sei onde que eu consegui uma barra assim, né? Assim, eu vou desenhar aqui, a experiência que eu fiz. Assim. Eu tentei, você pega esse imã, você vê que é uma coisa assim, tem um lado que a gente chama de polo norte, o outro lado a gente chama de polo sul. Se você tiver dois ímãs desses, né, você vê que tem, se eu tiver um outro aqui, eu vejo que tem um lado aqui que repele esse lado, mas se eu girar esse ímã aqui, esse lado aqui atrai esse lado de cá. Aí vice-versa. A gente chama um de polo norte, outro de polo sul. O sul repele o sul, mas o sul é atraído pelo norte e vice-versa. Aí você fala, legal, assim, isso aqui é um dipolo magnético, né? Eu tenho um polo é o norte, o outro polo é o sul, eles estão juntos, então isso aqui é um dipolo magnético. O análogo elétrico seria uma carga positiva e uma carga negativa, né? Separados a uma certa distância. Aí você fala, legal, o que eu vou fazer então? Vou gerar um
monopolo magnético aqui, vou partir esse ímã no meio. Eu realmente fiz isso, tá? Parti esse ímã no meio para falar assim, então eu vou ter aqui um polo sul e aí o outro pedaço que eu quebrei aqui, ó, vai ser o polo norte, ó, do lado de cá. Só que não funciona, né? Não sei se vocês já fizeram experiência, você faz isso quando você quer ver esse pedacinho aqui, tem um polo sul e um polo norte, um polo sul e um polo norte no outro pedaço também. A gente pode testar isso, né? Vendo qual lado repele ou atrai, qual lado desse outro ímã que você não quebrou. Aí você vê, não, esse aqui eu só partilho aqui, mas eu fiquei agora com 2 ímãs, 2 dipolos magnéticos. Mas, se você tiver um quebrador de ímãs muito bem, você pode repetir a experiência, não, vou quebrar esse negócio aqui de novo. Não. Mas acontece a mesma coisa, você fica com mais dipolos magnéticos aqui, polo sul, polo norte. Não adianta, você vai quebrando, 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 e você sempre tem um dipolo magnético, você sempre consegue novos dipolos magnéticos. Você pode falar assim, eu vou mostrar esses caras aqui. Aí você faz o curso de física, vira físico, física experimental, você fala, agora eu vou quebrar isso aqui até reduzir tudo a átomos. E aí eu chego num átomo só. Aí eu vejo um átomo, e esse átomo aqui que é? É um dipolo. É um dipolo. Tem polo norte, tem polo sul. Revoltado, você vai lá, quebra o átomo, arranca um elétron dele e fala, e agora, elétron? O elétron é um dipolo magnético. Não, então vou pegar um núcleo, é um dipolo magnético. O dia que conseguirem fragmentar o núcleo, que a gente acredita quebra ele em prótons e nêutrons, né? Dipolos magnéticos de novo, cada próton, cada nêutron de polo magnético. Aí você quebra. Nêutrons e prótons, né, são partículas compostas de quark, é o modelo que a gente tem para essas partículas hoje. Né? São compostas de outras partículas chamadas quarks. Se você quebrar ele em quarks, ninguém nunca conseguiu fazer isso, mas o que a gente acredita é que cada quark vai ser um dipolo magnético. Ok, assim, como é que um elétron, uma partícula sozinha, um quark, pode ser um dipolo magnético? Como é que ele pode apresentar um dipolo magnético? A razão é que qualquer uma dessas partículas que eu citei aí, partículas como elétrons, nêutrons, prótons, quarks, todas elas têm um momento angular intrínseco, que é o que a gente chama de spin. Vocês com certeza já ouviram falar disso. Momento angular intrínseco é o spin. Esse momento angular intrínseco, às vezes, pode fazer, isso é uma coisa meio misteriosa. Não, é uma propriedade intrínseca da partícula. Assim, vocês podem pensar, a partícula não tem massa, isso é uma coisa intrínseca dela, ela não tem carga, uma propriedade dela, ela tem carga, ela tem massa, e ela tem um momento angular intrínseco. Esse momento angular intrínseco, esse spin, não corresponde a nenhum movimento real. A partícula não está girando em torno do próprio eixo, ou dando não tem nenhum movimento. Tá? Não tem nenhum movimento associado a isso. É uma propriedade da partícula. Elétrons, nêutrons, elétrons, nêutrons, prótons, quarks, têm spin meio, né? São o que a gente chama de... Não, spin meio, eu quero dizer o seguinte, o valor do momento angular intrínseco ao longo de uma direção qualquer, é h/2. Vou falar, são partículas de spin meio. Vou falar muito de spin, não, né? Isso aí está no ramo da física quântica. Outras partículas, como fóton, gluon, essas partículas fazem intermediação de forças, elas têm um spin inteiro, tem spin 1. Quer dizer, que ao longo de uma direção qualquer, você vai encontrar um momento angular intrínseco que é h/. Tem partículas com momento angular intrínseco nulo, elas não têm esse spin, né? Que o exemplo que eu lembro aqui é o famoso bóson de Higgs, né? O momento angular, o spin do bóson de Higgs é 0. Ok, mas qual que é a consequência disso aí? A consequência é que, se eu tenho momento angular intrínseco, então, né? Momento angular, e
carga elétrica, eu vou ter um momento de dipolo magnético. Isso aqui implica em ter um momento de dipolo magnético. O modelo mecânico que a gente faz para isso, né? Você pensa uma partícula carregada girando. Pensa uma partícula carregada, um elétron, né, girando aqui no espaço. Ele tem momento angular. Né? Se ele está girando nessa direção, o momento angular está apontado para cima. Se ele está girando aqui no plano no sentido anti-horário, o momento angular está apontado para cima. Né? E ele tem carga. Então, é uma espirazinha de corrente. Né? Aí eu vou ter um momento de dipolo magnético. Uma coisa assim, né? Eu tenho um elétron aqui, e eu lanço ele numa trajetória carregada. O elétron tem carga menos E, ele está girando aqui com uma certa velocidade, ele tem um momento angular, eu vou ter um momento angular intrínseco saindo aqui do plano. Tá? Não vou dar nome para esse momento angular, não. Se vocês quiserem pensar no spin de um elétron, um spin assim, como uma coisa assim, né? Um elétron com spin é porque ele está girando, ou ele está girando um pouco, assim, não leva essa analogia muito a sério, não, tá? Porque, na verdade, não tem movimento nenhum associado ao spin. Mas existe um momento angular, a partícula tem carga, então ela tem um momento de dipolo magnético associado a ele. Tá? Tem um momento de dipolo magnético que a gente vai chamar de M. Na verdade, um elétron em um átomo, né? Um elétron em um átomo, ele tem dois momentos angulares, né? Dois momentos angulares. Um elétron em um átomo. Ele vai ter um momento angular de spin e vai ter um momento angular orbital. Mais um momento angular orbital. Em geral, assim, é usual a gente chamar esse momento angular, que é um vetor, né, de S, o de spin, e o momento angular orbital de L. Mesmo o momento angular orbital, né, que a gente costuma fazer esse modelo de Bohr do átomo, aí você imagina o elétron dando voltinhas em volta do núcleo e fala, esse aqui é o momento angular orbital, o L. Não leva esse modelo muito a sério, não, tá? Ele funciona para algumas coisas, dá para a gente fazer cálculos para algumas coisas com ele, mas não é uma coisa que não faz sentido. Do ponto de vista da mecânica quântica, não existe movimento de partículas, assim, não existe uma trajetória. Você não pode associar uma trajetória a um elétron dentro de um átomo. A única coisa que você pode fazer é calcular a probabilidade de encontrar o elétron em cada ponto, mas você não pode falar em movimento do elétron. Mas ele tem um momento angular orbital, ele tem um momento angular de spin, então ele tem um momento angular J, que a gente chama de J, né, total, que é a soma vetorial desses dois aqui. Mas não interessa. O que interessa, então, é que essas partículas têm momento angular, não? J, elas têm carga, não? Então, isso implica em que eu vou ter um momento de dipolo magnético que é proporcional ao J. E dentro da mecânica quântica, você consegue calcular essa constante proporcionalidade e achar como que é a relação entre o momento de dipolo magnético e o momento angular dessas partículas. Mas isso não interessa para a gente aqui. O que interessa para a gente é saber que partículas, elétrons, prótons, o átomo como um todo, né, ele vai ter um momento de dipolo magnético. É isso que a gente precisa saber. E é um dipolo magnético, não é um monopolo, é um momento de dipolo magnético, porque ele está associado a um momento angular. Um parêntese aqui que vocês podem estar pensando é o seguinte, eu falei, se eu tenho momento angular e eu tenho carga, então eu tenho um momento de dipolo magnético. Mas lá atrás, em algum momento, eu falei, o nêutron tem um momento de dipolo magnético também. Mas espera aí, o nêutron, ele pode ter spin, então ele tem um momento angular intrínseco, mas nêutron não tem carga, não. De onde que vem esse momento de dipolo magnético do nêutron, já que a carga dele é zero? A resposta para essa pergunta é a seguinte, o nêutron não é uma partícula fundamental. O nêutron é composto por 3 quarks, né?
é um quark up, né, que tem carga mais 2/3 da carga fundamental, e 2 quarks down, que tem carga menos 1/3 da carga fundamental, cada um deles, né? Então, mais 2/3 menos 2 vezes 1/3 dá a carga total zero, mas cada um dos quarks tem spin, tem carga, então eles têm momentos de polo magnético, e esses momentos de polo magnético dos quarks eles somam e resultam no momento de polo magnético total para o nêutron. É legal, né? Assim, o que é legal é que como essa teoria se fecha, né? Como ela fica coerente. Bom, já falei Professor, demais aqui. Oi, fala. o que está mais me perturbando é com relação ao trabalho. Quem que realiza o trabalho quando a gente passa a ter essa visão da força magnética gerada em materiais assim? Que trabalho? Vai estar um trabalho aqui. Esse momento angular, assim, não é um movimento, né? É um momento angular intrínseco, é uma propriedade da partícula. Então não tem nada empurrando essa partícula. Não, sim, eu digo é porque a força magnética ela não realiza trabalho, né? Pela aquela definição. Sei. Mas e quando você pega um material, né, um ímã, assim, e bota ele para levantar um peso, Sei. nesse caso? Você está falando Tem uma como coisa explicar? assim, né? Não sei se você está vendo aí na tela. Sim. Está vendo aqui, né? Assim, eu tenho um ímã aqui, meu ímã de geladeira aqui, tem um clips aqui, né? Aí eu não preciso fazer nada. Se eu soltar o clips, ele pula, né? Vou fazer aqui porque esse ímã é muito fraquinho, mas o clips pula para cima. Alguma coisa puxou ele para cima, né? Acho que é esse trabalho que você está fazendo, né? Quem é que está segurando isso aqui? Não? Isso. Quando eu falo assim, não, olha aqui, eu estou suspendendo o clips, né? O clips está pendurado aqui e eu estou suspendendo aqui. Aí eles falam, não, então é você, eu, Paulo, aqui que estou fazendo o trabalho, né? Eu estou levantando o clips, estou levantando o ímã está amarrado no clips, então eu estou fazendo o trabalho. Agora, quando eu solto o clips, eu estou parado, o ímã está parado, a única coisa que eu faço é abrir meus dedos, né? O clips pula para cima, alguma coisa puxou ele para cima. A gente fala força magnética. Então ela fez trabalho, ela levantou o clips. Ok, aguarde, tá? A gente chega lá. Perfeito. No final desse capítulo. Tá? Enquanto isso, vocês ficam pensando aí. Mas, olha, lembra do que eu falei em algum momento, assim, princípio fundamental, força magnética não faz trabalho. Ela sempre atua na direção perpendicular ao movimento da partícula carregada. Então, não tem jeito dela fazer trabalho. Então, a gente tem que procurar aqui, nesse problema que eu coloquei para vocês, que não é óbvio de ver, não, né? Eu tenho um ímã, tem um objeto de aço aqui embaixo, né? Que estou segurando ele nessa posição. Aí eu solto o objeto, não fiz nenhuma força para cima, o objeto pula para cima, fala, a resposta simples é a força magnética puxou ele para cima. Mas então a força magnética fez um trabalho? Não. Ok, mas aguarde até o final do capítulo, ok? Primeiro a gente precisa entender um pouco mais desse magnetismo de materiais, ok? Perfeito. Obrigado, Tá bom. professor. Bom, resumo dessa história toda que eu estava falando aqui é o seguinte, olha, matéria é composta por partículas, elétrons, prótons e nêutrons, todos eles têm momentos de polo magnético, né? Então eu tenho, num pedaço de matéria, eu tenho um número imenso de pequenos momentos de polo magnético, tá? Ali dentro. Então, isso é que é a origem desse magnetismo aqui. Em geral, tá? Em geral, num objeto qualquer aí, dentro dos próprios átomos e moléculas, todos esses momentos de polo magnético microscópicos, eles se alinham de tal forma que um cancela o outro e o resultado final é um momento de polo magnético total nulo, né? Vocês sabem disso, né? Que assim, para minimizar a energia, os elétrons se alinham de maneira que eles ficam com spins. É conveniente, né? Vantajoso do ponto de vista de energia, os elétrons se alinharem de maneira a um ficar com um spin, momento angular de spin contrário ao do outro, né? Ou, portanto, com um momento de polo magnético oposto. Então, num pedaço qualquer de matéria, o usual é que todos esses
esse número gigantesco de momentos de dipolo magnético microscópicos, eles se alinham de tal forma que eles se cancelam, o resultado final é um momento de dipolo magnético total nulo. Mas tem alguns átomos, algumas moléculas, em alguns materiais que sobram alguns momentos de dipolo magnéticos desemparelhados, né? Então eu vou ter um momento de dipolo magnético resultante. Tá? E é esses momentos de dipolo magnético que sobram que são responsáveis pelos fenômenos que a gente vai ver paramagnetismo, espero ver hoje ainda, ferromagnetismo, que eu vou deixar para depois, só mencionar de passagem aí. O diamagnetismo é uma outra origem, mas eu quero discutir ele hoje também. Não? Mas, para começar, vamos fazer o seguinte, que a gente começar a fazer isso aqui. Se eu tiver um momento de dipolo magnético na presença de um campo magnético, momento de dipolo magnético na presença de um campo magnético externo, eu vou ter uma força sobre esse momento, isso é um campo externo, né? Na verdade, a gente vai ter um torque sobre esse momento de polo magnético. O campo magnético tende a alinhar o momento de polo magnético com ele, com o próprio campo magnético. Para a gente entender isso, para demonstrar isso, vou calcular, fazer o mesmo cálculo que está lá no livro, inclusive vou copiar a figurinha que está ali no livro, eu vou calcular as forças magnéticas que atuam sobre uma espira de corrente na presença de um campo magnético. Então, vamos entender, isso aqui é uma figura do livro que eu copiei. Olha, vamos entender essa figura aqui. Eu tenho aqui, isso aqui é um fio, não? Onde eu tenho uma corrente elétrica, aí está marcada aqui, mas eu vou marcá-la aqui também, está circulando aqui nesse sentido, tá? A minha corrente elétrica passando nesse fio aqui. A espira está fazendo aqui um ângulo, assim, o plano dela, anormal ao plano dela, que é essa direção aqui, está fazendo um ângulo com o campo magnético externo, colocado aqui, tem um campo magnético externo aqui, está fazendo um ângulo θ. Ok? Bom, numa situação como essa, né, eu sei que uma espira de corrente ela tem um momento de polo magnético. A gente calculou isso na aula passada. Aliás, a gente definiu o momento de polo magnético, né, como sendo isso. Era a corrente que está passando nessa espira aqui, vezes a integral do vetor dA, onde dA é o vetor que é perpendicular à espira em cada ponto, né? E o módulo é o elemento, é o valor do elemento de área em cada ponto aqui. Eu somo sobre todo esse TA aqui, eu tenho um vetor que eu chamei de A vetor, né? Aliás, eu chamei de um A minúsculo, né? Para não confundir com o nosso potencial vetor. Esse vetor A aqui é um vetor que é normal ao plano dessa espira e o módulo dele é o valor da área da espira. Tá? Valor da corrente, valor, área da espira, né? Isso aqui seria um I, área da espira, vezes N chapéu, onde N chapéu é o vetor normal à superfície da espira. Bom, tem um campo magnético externo aqui aplicado. Então, eu vou ter uma força sobre essa espira, uma força que a gente sabe calcular, né? Coloquei essa equação lá no começo, é a integral da corrente, dl produto vetorial com B. Nesse caso aqui, para a espira, é muito fácil de calcular, porque são segmentos retos de fio, né? Eu sei o ângulo que cada um está fazendo. Então, vamos calcular qual que é a força magnética sobre essa espira de corrente aqui. Olha, nesses lados de cá, esse lado aqui que tem comprimento A e esse lado aqui que tem comprimento A, né, a força nele, isso que está aqui, é a corrente I. Né? Mas vamos ver a direção da força aqui. O dl aqui tem a mesma direção da corrente, dl está assim, o campo magnético está para cima, então dl, produto vetorial com B,
dá uma força nessa direção que está marcada aqui como X. Vou marcar as forças em verde. Nesse segmento de fio aqui, tem uma força que é assim. Ó, tá? Vou chamar ela de FA para cá. Né? Nesse outro segmento oposto aqui, que também tem comprimento A, né? Olha, ali a corrente está passando nesse sentido, o DL está aqui, né? Assim, então DL, produto vetorial com B, dá uma força na direção menos X. Vai ser uma força de mesmo módulo que essa de cá, só com um sentido oposto. Mesma direção, sentido oposto. Né? Então, essas duas forças FA aqui, o que elas tendem a fazer é esticar a espira de corrente. Né? Se ela for suficientemente rígida, ela vai resistir a isso aqui. Ok, mas não tem nenhum movimento associado a isso. Pode, se a espira não for muito forte, eu posso deformar ela. Mas vou supor que não é o caso, que a espira continua com esse jeito aqui. Bom, falta calcular as forças nesses segmentos aqui de comprimento B, ó, aqui e aqui. Né? Aqui a corrente está passando nesse sentido, o campo magnético continua lá na direção Z, então DL, produto vetorial com B, dá uma força aqui na direção Y. Né? Vou chamar isso aqui de FB. No outro segmento lá, mesma coisa, aqui a corrente está para cá, o campo magnético está para cima, a força é na direção menos Y. Né? Nesse segmento aqui, o FB está para lá. Na verdade, vamos chamar essa força aqui de F, que é um menos FB, né? Que é menos F na direção Y, e essa aqui é mais F, ela está na direção mais Y chapéu. Né? De novo, eu tenho forças de mesmo módulo, direções opostas, então não tem nenhum movimento relacionado com a ação dessas duas forças. Né? Se a espira for resistir à tensão, né? Ela for indeformável, mas agora eu tenho um torque, ó, porque essa força está atuando aqui num ponto que está abaixo do ponto que essa de cá está atuando. Para enxergar isso melhor, acho que é melhor a gente desenhar essa espira de perfil. Eu vou pegar uma outra figura em que eu vou olhar essa espira aqui ao longo contra a direção X. Tá? Vou olhar ela dessa direção aqui. O que eu vejo? Aí fica fácil da gente visualizar esse torque. Vamos colar essa figura aqui. Outra figura do livro, tá? Essa aqui, ó. Olha aqui, a espira está aqui, tá vendo? A espira está aqui, ó, é essa. Mas como eu estou olhando aqui ao longo da direção X, né? Estou olhando pelo eixo X, eu só vejo essa linha aqui, né? Vejo essa linha aqui que está em cima daquela linha lá, e esses dois segmentos de fio de tamanho B são esses pontos que estão chegando aqui. Essas duas forças F que estão aqui em cima, né? São as forças, deixa eu ver assim, são aquelas forças lá, ó, a menos F Y chapéu, né? E essa de cá é a força FY chapéu. São essas duas forças, essa e essa que estão aqui. Aí eu vejo que tem um torque aqui que tende a girar a espira na direção, tentando girar ela de maneira que o plano da espira fique perpendicular ao campo magnético. Né? A normal ao plano, que é essa direção, por enquanto está marcada com M aqui, alinhar ela com o campo magnético. Vamos calcular esse torque. Tá? Para calcular o torque, eu preciso da força, né? A expressão da força está aqui. Então, não é difícil, não. A força vai dar... O módulo da força, só a direção, eu já sei, né? É o módulo da corrente, que é a mesma. Esse módulo dessa força é F, que eu escrevi aqui. Vezes o módulo do campo magnético. Tá? Como o DL, né, perpendicular a B, DL está nesse plano aqui, né? O B está ali em cima, perpendicular não, né? Tem um ângulo θ associado aqui. Não, eu já tenho a direção. Então, isso aqui vai dar o segmento do fio, aqui vai sobrar só a integral sobre aquele pedaço do fio, né? O B tem o mesmo valor em todos os pontos, né? Supondo um campo magnético uniforme, então ele sai para fora da integral, e B... a integral de DL sobre esse pedaço aqui é o comprimento desse pedaço que vai dar B, ok? Então, isso aqui é a força F, né? A força F que é menos isso aqui
nesse caso, na direção y, mais isso aqui, né, na direção y. Então, a força F, eu tenho duas, né? É mais ou menos isso de cá. Bom, o torque, né, que é ponto de aplicação da força, não é chapéu, não, é R. O vetor que vai, estou calculando o torque em relação ao quê? Esse ponto aqui, né? Então, é o vetor que vai do ponto da origem até o ponto de aplicação da força, produto vetorial com o valor dessa força. Eu vou ter o torque gerado por essa força, o torque gerado por essa força, vai dar o mesmo torque, né? Eu vou ter duas vezes o quê? Esse vetor que vem daqui até o ponto de aplicação da força vale B, né? Bzinho. Não, A sobre 2. A sobre 2. Nessa distância aqui, ó, é esse lado dividido por 2. Então, é A sobre 2, que é o módulo desse vetor R, vezes o módulo da força, que é I, módulo do campo magnético, Bzinho, vezes o seno do ângulo entre esse vetor, né, e a força, que é o ângulo θ, que está aqui. A força está na direção y e o meu vetor R vem aqui, né, fazendo um ângulo θ, que é esse mesmo ângulo θ da normal aqui. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me falam, mas vocês conferem depois, tá? Bom, então o torque é duas vezes isso aqui, e ele é um vetor, né? Ele está em qual direção? R produto vetorial com a força vai dar um torque na direção X, né? Exatamente, ele tende a girar a espira em torno desse eixo X aqui, né? Diminuindo esse ângulo θ, esse torque está na direção X. Eu já contei o torque das duas forças multiplicando isso por 2. Tá? Então, ó, o torque resultante, simplificando essa expressão aqui, vai ser, esse 2 corta com esse 2, né? Vai ser ABzinho, estou agrupando essas coisas. Esse A aqui, que é um lado da espira, vezes o Bzinho, que é o outro lado da espira, que vai aparecer a área da espira, né? Vezes a corrente, I, né? Vezes o campo magnético, B, né? Vezes o seno de θ está na direção X. Agora, olha só, isso aqui é a área da espira, A vezes B. Multiplicado por I, o que vai dar? I, corrente, multiplicado pela área da espira. Tem um A aqui que não é esse A de cá, não, né? Eu não gosto disso. Confundindo a notação. Vou chamar isso aqui de módulo do vetor A, né? Que é a área, que não é o Azinho. Então, isso aqui, ó, é I vezes a área da espira, né? Na direção N chapéu, que é a direção perpendicular. Esse M é esse M que está aqui, né? Vou colocar um sinal de vetor nele aqui, ó, que é I, A, não? E esse vetor A é o vetor que é normal ao plano da espira. Bom, então, aqui embaixo, voltando à expressão para o torque, eu tenho a área da espira vezes a corrente, isso aqui é o módulo do momento de polo magnético dessa espira de corrente, né? Vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno do ângulo entre eles. Θ é o ângulo entre o campo magnético e M. Então, o que está escrito aqui, ó, é momento de polo magnético da espira, produto vetorial com campo magnético. Tá? Esse é o torque. A direção é a direção X, né? M, produto vetorial com B, tá? A direção X que está incluída aqui. Ok? Conclusão, então, tudo isso aqui foi para chegar nesse resultado, que o torque sobre um momento de polo magnético M na presença de um campo magnético externo B é o produto vetorial do momento de polo magnético com um campo magnético. Ou seja, o campo magnético externo ele gera um torque sobre a espira de corrente, sobre o momento de polo magnético, tendendo a alinhar esse momento de polo magnético com o campo magnético. Vai falar, ok, eu fiz esse cálculo aqui para uma espira retangular, né? Será que isso vale para uma espira de formato qualquer? Não? Então, se eu pegar, vale. Tá? Não vou mostrar isso, não precisam
ficar desesperados aí, uma espira de formato qualquer, uma coisa assim, ó, formato qualquer, assim, não, onde está passando uma corrente e não, circulando nela, eu sempre posso decompor essa espira num número grande, não necessariamente infinito, mas posso decompor ela num número tão grande quanto eu queira, né, de espiras retangulares. Tá? Eu vou preencher isso tudo aqui, vou copiar a figura do livro também. Né? Tentando desenhar uma figura que no livro está aqui, ó, é essa aqui. Ó. Olha aqui, eu tenho uma espira de formato qualquer, tá? Que é esse formato aqui, e eu posso decompor ela num número grande, imenso, de espiras retangulares. Essas correntes aqui dentro, por que eu posso falar assim? Essa espira aqui é equivalente a essas infinitas espiras retangulares. Porque é o seguinte, essas espiras que estão aqui, ó, essa corrente aqui é cancelada pela corrente na espira vizinha. Essa corrente dessa espira aqui é cancelada por essa corrente dessa espira aqui. Essa corrente aqui, nesse sentido, é cancelada pela corrente da espira vizinho lá. Ou seja, as correntes dessas infinitas espiras dentro dessa área aqui se cancelam. Sobra só a corrente na fronteira, né, que é a corrente que eu tenho de verdade. O torque sobre cada um desses pequenos momentos de polo magnético aqui é esse que eu calculei aqui. A soma de todos eles dá esse torque aqui se eu calcular o momento de polo magnético dessa espira qualquer, dessa espira de formato qualquer. Ok? Então, essa expressão aqui é geral, o torque sobre qualquer momento de polo magnético, qualquer, seja ele uma forma de causado por uma espira de corrente ou um momento de polo magnético como esses que a gente tem em átomos, né? O torque que um campo magnético externo gera sobre esse momento de polo magnético é dado por essa expressão aqui. Então, a nossa conclusão principal, toda essa conversa é para falar que o torque magnético ele tende a alinhar. O que ele quer fazer é alinhar o momento de polo magnético M com B. Eu estou falando tende a alinhar porque assim, esse torque, né, causado pelo campo magnético, ele vai ser oposto pelas forças internas que ligam os momentos de polo magnético na posição que eles estão. Né? Então, imagina esse momento de polo magnético, são os momentos de polo magnético dos átomos que compõem o meu objeto sólido. Eu aplico um campo magnético nesse objeto sólido. Tá? Então, vai aparecer esse torque tentando alinhar os momentos de polo magnético naturais dos átomos com o campo magnético. Mas esses átomos estão ligados no material, né? Então o campo magnético tende a girar, mas as forças que mantêm o objeto junto tendem a segurar, né, os átomos, os momentos de polo magnético na posição que eles têm. Mas algum alinhamento, alguma tendência de alinhamento, né, o campo magnético vai provocar. Os átomos giram um pouquinho, que até equilibrar esse torque ser equilibrado pelo torque interno de ligações atômicas. O resultado é que, ao aplicar um campo magnético em um material qualquer, né, que tenha momentos de polo magnético, né, B sobre, aplicando B externo, né, sobre objeto onde existem momentos de polo magnético naturais, momentos de polo, esses momentos de polo magnético devido ao spin dos elétrons, núcleos, etc., né? Onde existem momentos de polo magnético, vou chamar de naturais mesmo, né? Naturais, o que vai acontecer? Esse alinhamento, pelo menos parcial, vai provocar uma magnetização do meu material. Aparece um momento de dipolo magnético resultante, né, induzido pelo campo magnético externo.
Gente, olha, não sei se vocês perceberam, tudo isso é equivalente ao que a gente já viu com o campo elétrico, né? Lá atrás, a gente falou, não tanto tempo atrás, assim, né? A gente fala assim, imagina, os átomos compõem um material sólido, né? Eles podem ter momentos de dipolo elétricos, P, né? Então, para campo elétrico, né? Para campo elétrico, a gente viu, se eu tenho material que tem momentos de dipolo elétrico P resultante, quando eu aplico um campo elétrico sobre esse material, o que acontece? Aparece um torque que tende a alinhar esse momento de dipolo elétrico com o campo elétrico. E é um torque dado por essa expressão, né? Assim, completamente similar ao que a gente tem antes, né? Torque. Aqui é o momento de dipolo elétrico, a gente achou uma expressão agora que envolve o momento de polo magnético, aqui é o campo elétrico, a expressão que a gente achou agora, isso aqui é o campo magnético. Tá? Então, aparece uma magnetização em objetos que tenham um momento de dipolo magnético resultante, cuja origem atômica é esse torque que o campo magnético provoca sobre esse momento de dipolo magnético natural que existe. Então, esse fenômeno, né, essa magnetização que aparece nesses materiais é chamada de paramagnetismo. Essa magnetização para... Opa! Sabia que eu estava escrevendo alguma coisa errada aqui. Paramagnetismo. Paramagnetismo é essa magnetização, é o fenômeno, né, que descreve essa magnetização induzida por um campo magnético externo em um material onde eu tenho momentos de dipolo magnético naturais. Em princípio, né, poderia acontecer qualquer material, porque qualquer material é formado por elétrons, por prótons, nêutrons, e tudo isso aí tem momentos de dipolo magnético intrínseco, cada uma dessas partículas. Mas, como eu falei antes, né, em grande parte dos materiais, o que acontece é que esses esse número enorme de momentos de dipolo magnético microscópicos, eles estão alinhados de tal forma que o momento de dipolo magnético total é zero, né? Os elétrons se emparelham nos átomos de maneira que o momento de dipolo magnético de um cancela o momento de dipolo magnético do outro, o momento angular de spin de um cancela o momento angular de spin do outro, o momento angular orbital também são cancelados, né? Então, não tem dipolos magnéticos resultantes, um dipolo magnético resultante para serem alinhados. Então, um material como esse, que está tudo alinhado lá, o momento de dipolo magnético total é zero, ele não vai apresentar paramagnetismo. Tá? Mas, em alguns materiais, né, eu tenho momentos de dipolo magnéticos desalinhados, sobram alguns elétrons lá desemparelhados, então eu tenho esse fenômeno de magnetização induzida por um campo externo, que é o que a gente chama de paramagnetismo. Mas tem alguns outros materiais, né? Na verdade, alguns elementos, são poucos. Em alguns elementos, deixa eu ter um outro. Em alguns elementos, eu posso nomear eles aqui, ó, é ferro, níquel, cobalto, tem mais alguns, acho que tem um terra-gadolínio, não lembro com certeza, então vou deixar 3 pontinhos aqui, né? Mas tem mais uns 2 ou 3 elementos aqui, desses mais terra rara, aqueles elementos mais exóticos, né? Os comuns são ferro, níquel e cobalto. Nesses elementos aqui, acontece esse fenômeno de paramagnetismo, só que quando você retira o campo magnético externo, existe uma interação entre esses momentos de dipolo magnético que torna vantajoso do ponto de vista energético que esses momentos de dipolo magnético continuem paralelos uns aos outros. Eles se reforçam, vamos ficar por aqui mesmo, que isso diminui a nossa energia. Esse fenômeno é chamado de ferromagnetismo.
O nome de ferromagnetismo é por causa do ferro, né, que é o elemento mais comum que apresenta ferromagnetismo. Ele consiste no seguinte: esse alinhamento de polos induzido por um campo magnético externo, que é o paramagnetismo, né, ele permanece após você desligar o campo magnético externo. Após fazer B externo e para zero de novo. Tá? Vou falar mais disso na aula que vem ou na outra aula. Eu falo um pouco de ferromagnetismo. Mas ferromagnetismo é um fenômeno essencialmente quântico. Para a gente poder entender por que esse alinhamento permanece depois de zerar o campo magnético externo, eu tenho que entender a interação entre um spin e outro, né? E essa interação é de natureza quântica, interação entre momentos de polo magnético e outro. E nesses materiais, a coisa é de tal forma que a energia é minimizada quando eles permanecem alinhados, quando eles estão alinhados um com o outro, né? Quando eles estão, os momentos de polo magnético estão na mesma direção. É um fenômeno de origem quântica, então eu vou poder falar um pouquinho mais sobre ele, mas não vou poder falar muito mais, né? Bom, esse alinhamento que a gente está falando aqui de dipolos magnéticos, né, na presença de um campo magnético externo, esse alinhamento causado por esse torque, né, ele está associado a uma energia potencial, né? De novo, similar ao que a gente viu para o campo elétrico. Alinhamento de polos magnéticos na presença. Quando eu digo alinhamentos, podem entender um alinhamento parcial, né? Não é um alinhamento total, essa tendência a alinhar, né? Ele está na presença de B externo, está associado a uma energia potencial. Intuitivamente, qualitativamente, é fácil da gente ver isso, né? Você vê assim, olha, deixa eu voltar na figura aqui da espira, essa figura de cá, né? Tem um campo magnético externo aqui na direção Z, a espira está aqui, né? Ela tem um momento de polo magnético, esse torque aqui, né? Que são essas forças dos pedaços finos, tendem a girar o momento de polo magnético, alinhar ele com o campo magnético. Esse torque depende de θ. O módulo do torque aqui, né? Depende de θ. Se θ é zero, o torque é zero. Não? Se o θ é grande, o torque é grande, não? É proporcional ao seno de θ. Ou seja, se o momento de polo magnético está alinhado com o campo, não tem torque. Então, ele fica aqui mesmo. Né? Se eu desloco um pouco, quer voltar para lá. Ou seja, tem uma energia potencial associada a isso. Não? A energia potencial está, então, associada a uma energia potencial de alinhamento magnético. Não? Vou chamar só de energia potencial. Não vou falar de energia potencial magnética, não, senão isso pode causar problemas. Essa energia a gente pode calcular. É fácil de calcular. Eu acho que isso está num dos problemas. Eu acho que é um dos problemas que eu vou recomendar para vocês. Calcular essa energia potencial de alinhamento magnético, ela é dada por menos momento de polo magnético, produto escalar agora com o campo magnético. Tá? É um dos problemas que eu vou recomendar para vocês, é demonstrar essa expressão, mas vocês já devem ter feito isso antes, porque, de novo, é exatamente análogo à energia de posicionamento de um dipolo elétrico P, na presença de um campo elétrico externo E, que é dado uma expressão que é o análogo disso aqui, energia de alinhamento do dipolo elétrico é menos momento de polo elétrico, produto escalar com o campo elétrico. Exatamente o análogo disso aqui. E acho que tinha um problema lá atrás, né, no capítulo 4, não sei, que era mostrar isso aí. Eu acho, não tenho certeza. Bom, essa energia potencial, posso associar ela com uma força, né, sobre o dipolo magnético, né? Energia potencial, a derivada da energia potencial me dá a força, que é em 3 dimensões, né? Então essa força aqui seria menos o gradiente dessa energia magnética. Quando a gente faz essa conta aqui, bom, não vou fazer a conta não, se menos cancela com ele menos, dá o gradiente de m escalar b. Não vou fazer a conta porque eu precisava saber isso aqui, né? Onde é que está o dipolo,
Isso aí vale para um dipolo infinitesimal, tá? Essa expressão aí, sem um dipolo que não tem dimensões, um dipolo puro, né, que a gente chama. Bom, então a gente viu aqui paramagnetismo, a gente pode entender esse fenômeno de paramagnetismo, que produz uma magnetização no meu material, né, paralela ao campo magnético, tende a alinhar o momento de polo magnético intrínseco que o objeto tem, natural que o objeto tem, né, com o campo externo. Eu tenho uma magnetização enquanto o campo magnético externo está presente. Eu tiro o campo magnético, pum, essa magnetização volta para zero, os dipolos voltam a se bagunçar lá, né? Se eles estão numa temperatura finita, agitação térmica, né? As forças de ligação atômica vão acabar com essa magnetização. A não ser em alguns materiais, como eu mencionei, né? Que são os materiais chamados ferromagnéticos, onde a energia é minimizada quando eu permaneço com os momentos de dipolo magnético alinhados. Então, é isso que acontece nesses ímãs permanentes, tipo ímã de geladeira, né? Isso aqui é feito com material ferromagnético. Alguém, em algum momento, aplicou um campo magnético nesse material, alinhou os dipolos magnéticos intrínsecos dele na mesma direção, e eles vão ficar aqui nessa posição, se a gente deixar ele quietinho aqui, né? Mesmo a temperatura finita, temperatura quente, como a que está de hoje, ele continua magnetizado. Mas eu posso destruir essa magnetização no material ferromagnético mesmo, né? Tem várias maneiras. Posso esquentar ele muito, né? Aí vou agitar bastante os polos magnéticos, eles bagunçam. Posso dar pancadas nele aqui, né? Então, se você quiser acabar com a magnetização de uma chave de fenda, uma chave de fenda aqui que eu ia mostrar para vocês que ela está magnetizada também, eu ia desmagnetizar. É muito útil uma chave de fenda magnetizada, né? Que você pode usar ela para pegar o parafuso que está lá no fundo. O pessoal tem mania de colocar parafuso no fundo de um buraquinho lá. Então você pesca ele lá no fundo, você desparafusa e pesca ele com a chave de fenda lá no fundo. Mas você pode, se estiver te perturbando isso, você pode desmagnetizar a chave de fenda dando marteladas nele. Mas, ok, depois eu falo mais sobre isso. Falei de ferromagnetismo, falei de paramagnetismo. Eu quero falar ainda de um outro fenômeno que é o diamagnetismo, tá? Que é um fenômeno que ocorre em todos os materiais. Ele produz uma magnetização que é no sentido oposto ao do campo magnético externo aplicado. Tá? Então, um outro fenômeno, espero ter tempo da gente discutir todo ele hoje, pelo menos entender qualitativamente a origem desse fenômeno, diamagnetismo. É um fenômeno muito pouco intenso, é difícil de você perceber ele no dia a dia, porque é um fenômeno fraco. Ele produz uma magnetização. Não? O diamagnetismo é o nome de uma magnetização que aparece em qualquer material, por isso que é importante que qualquer elemento químico, qualquer material, madeira, ferro, aço, qualquer coisa, apresenta diamagnetismo. É uma magnetização que é antiparalela, é no sentido oposto ao campo magnético externo que se aplica. Se aplica um campo magnético externo no seu material e aparece uma magnetização nele que é no sentido contrário ao do campo magnético, ou seja, é o oposto, é o fenômeno oposto ao ferromagnetismo. Para a gente ter um entendimento qualitativo da origem física desse fenômeno, tá? Eu vou usar aqui o modelo de Bohr, tá? Como eu disse no começo da aula. O modelo de Bohr, não está certo, não. É um modelo completamente maluco. Não está certo, assim, não é bem a forma de dizer, né? É um modelo meio maluco, né? Assim, apoiado num monte de suposições arbitrárias. Você usa a teoria clássica nos pontos e joga ela para o espaço em outros, né? Impõe algumas posições. É um modelo maluco, mas ele serve para a gente entender muita coisa qualitativamente. O modelo de Bohr é uma coisa mais ou menos assim, né? Eu tenho uma partícula, modelo de Bohr por átomo de hidrogênio, tem um núcleo de carga mais E aqui, e em volta, vou desenhar um círculo decente aqui, né? Acho que eu consigo fazer isso aqui assim. Em volta, eu tenho um elétron fazendo uma trajetória circular. Tá? Vou pegar meu elétron aqui vermelho.
O elétron fazendo uma trajetória circular, vou desenhar ele assim, carga menos E. Não? Vamos imaginar, estou querendo dar uma ideia qualitativa do que é o diamagnetismo. Tá? De novo, para entender diamagnetismo, eu preciso de física quântica, mas eu vou falar com vocês mais ou menos qual que é a ideia lá. E a ideia não é muito diferente do que a gente tem qualitativamente aqui, não. Bom, então tenho esse átomo aqui de hidrogênio, né? Eu vou aplicar um campo magnético nele. Mas antes de aplicar o campo magnético, vamos calcular aqui, vamos calcular o modelo de Bohr, né? Assim, eu sei o período do movimento do elétron, se eu tiver o raio da trajetória, claro. O raio da trajetória, vamos colocar aqui, o raio de Bohr aqui desse hidrogênio é R. Então, o período, eu percorro uma distância 2πr num tempo t. Isso aqui me dá a velocidade v do meu elétron. Então, o período... Isso aqui não é o período, isso aqui é a velocidade do elétron. A velocidade, como que ele está andando nessa trajetória, com velocidade constante. Olha, todas essas coisas que estou falando aqui não tem sentido em física quântica, tá? Que é a teoria que a gente acredita que descreve corretamente esse átomo aqui. Tá? Não tem sentido eu falar de movimento, trajetória dentro da física quântica. Mas ok, estou adotando isso para ter essa ideia qualitativa. Muito bem. Isso aqui, então, essa expressão velocidade, me dá uma expressão para o período, né, que vai ser 2π, o comprimento da trajetória dividido pela velocidade do meu elétron lá. Então, eu tenho uma carga, né, de valor menos E, ok? Andando com essa velocidade no fio. Ou seja, eu tenho uma corrente. Corrente é a carga menos E que passa por unidade de tempo. Então, se eu pegar um ponto aqui e medir a corrente, cada tempo t grande passa uma carga menos E aqui. Então, tem uma corrente que é menos E sobre t. Né? Eu vou ter, então... vou colocar isso em termos da velocidade. Né? Isso aqui vai dar menos E. O período está aqui, né? Então vai dar menos E sobre 2πr, raio da trajetória, vezes a velocidade. Tá? Bom, uma corrente elétrica numa área que πr ao quadrado, então eu tenho um momento de dipolo magnético associado aqui. Momento de dipolo magnético, que vai ser, né, o meu M vai ser a corrente, que é isso aqui, né, vezes a área da espira. A área da espira, que é igual, então, a menos V sobre 2πr, que é a corrente, vezes a área da espira, que é πr ao quadrado, né, a área, isso aqui. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos meio de EV, o E ao quadrado, corta com E, o π corta com π. Sobrou um R lá em cima, né? Menos EVR. Isso aqui, não é? Eu preciso colocar a direção, né, que está esse momento de polo aqui. Isso aqui é uma área vetor, né? Então, eu queria colocar a direção aqui. Se eu colocar a direção, se a corrente está na direção, é a direção Z, saindo da tela, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Z chapéu é a direção desse momento de polo magnético. Na verdade, é a direção menos Z chapéu, né? Que está o menos Z chapéu, porque a carga do elétron é menos Z. Tudo bem. Modelo de Bohr, né? Eu tenho a força sobre o elétron, 1 sobre 4πε0, carga, essa carga vezes aquela carga, né? E ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Esse é o módulo da força sobre o elétron. Isso aqui tem que ser a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre R. Vocês sabem calcular isso aqui também. Daqui eu vou tirar uma expressão para a velocidade do meu elétron. Tá? Então, a velocidade do meu elétron... Não, vou deixar a expressão assim por enquanto. Tá? Agora eu vou aplicar um campo magnético. Isso aqui é a força centrípeta que atua sobre o elétron. Ela permite achar a velocidade em termos
dessas outras unidades aqui. Mas eu agora vou colocar um campo magnético no meu sistema. Ok, vamos passar para cá. Vou colocar campo magnético, vou aplicar um campo magnético externo. Aplicando um campo magnético externo, o que vai acontecer? Vai aparecer mais uma força, né, nesse problema. Se eu olhar aqui, deixa eu voltar no slide anterior. Cadê a trajetória do elétron? Vou aplicar um campo magnético na direção Z, está saindo da tela aqui. Então, tem um campo magnético para cá, vai ter uma força que é o movimento do elétron, a velocidade dele está para cá, V produto vetorial com B, dá uma força aqui para fora, mas a carga do elétron é negativa, então dá uma força para dentro. Tá? Deixa eu repetir essa figura lá, no outro slide, vou copiar ela. O que eu fiz? O que eu fiz? Undo. Não, na verdade tem que redo. Ah, não fiz nada demais aqui, né? Eu ia copiar, em vez de apertar Ctrl V, apertei Ctrl C. Copiar é Ctrl C. Então, eu venho para cá e vou colar a figura aqui. Tá? Eu vou colocar um campo magnético verde, na direção mais Z, saindo do quadro aqui, tá? Saindo da tela aqui. O campo magnético está para cá. Então, vai ter uma força magnética orientada no sentido de dentro, né? Para dentro da trajetória. Quer dizer, minha força centrípeta aqui agora é a massa do elétron vezes uma velocidade que vai mudar, porque tem uma força diferente, então vou chamá-la de V' em vez de V ao quadrado, né? mV' ao quadrado sobre o raio. Eu suponho que a velocidade do elétron vai mudar devido à força magnética, mas o raio da trajetória vai ficar o mesmo. Bom, depois a gente conversa mais sobre isso. Isso aqui tem que ser igual à força que age, essa força centrípeta, né? Tem que ser igual às forças que agem sobre o elétron. A força elétrica, 1 sobre 4πε0, né? Carga do elétron vezes carga do próton, dividido pela distância entre eles ao quadrado, mais essa força magnética, que é carga do elétron vezes V' vezes o módulo do campo magnético. Ok? Bom, mas esse termo aqui, ó, esse 1 sobre 4πε0, eu sei quanto que ele vale. Por quê? Porque sem campo magnético, 1 sobre 4πε0 ao quadrado sobre r ao quadrado era a massa do elétron vezes a velocidade dele antes de ter o campo magnético, dividido por r. Então, vou substituir aqui. Ó. Isso aqui vale massa do elétron vezes a velocidade dele antes de aplicar o campo magnético sobre o raio da trajetória. Ok? Então, o que eu vou ter? Colocando isso nessa expressão aqui, eu vou ter o seguinte, ó, o EV', eu estou querendo calcular a nova velocidade que o elétron vai ter na presença do campo magnético. Então, isso aqui vai ser igual a M, o M sobre R posso colocar em evidência, né? Esse termo vou passar para o lado de lá, vai ficar V' ao quadrado menos V ao quadrado. Ok? Fazer uma série de suposições aqui. Isso aqui vai ser M sobre R. V' ao quadrado menos V ao quadrado, eu posso escrever como sendo V' menos V, que multiplica V' mais V. Não? Mesma coisa, né? Bom, agora eu vou supor que V', a modificação na velocidade do elétron, V' não mudou muito em relação a V, não. É mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Apliquei o campo magnético, a velocidade do elétron mudou, mas não mudou tanto, não. É uma coisa pequena. O que se justifica porque esse efeito diamagnético, no qual estou querendo chegar, é um efeito pequeno. Então, isso aqui implica que V' mais V é aproximadamente igual a 2 vezes o V'. Tá? Eles são aproximadamente iguais. Então, vou substituir isso aqui por 2V'. Né? Então, assim, o EV' B vai ser igual a M sobre R, V' menos V, 2V'.
Ok, eu coloco aproximadamente igual aqui, então. Aproximadamente igual. Aí eu vou cortar esse V' com esse V', e eu tenho uma expressão para a diferença de velocidade. A velocidade depois de aplicar o campo magnético menos a velocidade antes de aplicar o campo magnético, a diferença entre essas velocidades, né, o ΔV, vai ser igual ao quê? M... Está faltando... Não, tá... Isso aqui é a diferença de velocidade, eu tenho que passar as coisas para lá, né? Então, vai ser E, vou passar esse R para lá, vezes o raio da trajetória, vezes o campo magnético, sobre a massa. Ah, tem esse fator de 2 aqui. Pronto, 2. Ok. Isso aqui é positivo. Esse E que eu coloquei aqui, né, é o módulo da carga do elétron. Eu levei em conta o tempo todo que a carga do elétron é menos E, né, e a carga do próton é mais E. Esse E aqui é positivo. O raio da trajetória é positivo, o módulo do campo magnético é positivo, a massa do elétron é positivo. Então, isso aqui é um número maior do que zero. Ou seja, quando eu aplico o campo magnético, a velocidade do elétron aumenta, ela é maior do que a velocidade que o elétron tinha antes do campo magnético ser aplicado. Não? Ok, eu estou querendo saber como que o momento de dipolo magnético muda. Mas a gente tem uma expressão que a gente achou antes aqui para o momento de dipolo magnético. Cadê onde que ela estava? Onde que ela estava? Aqui, ó. Eu tenho uma expressão aqui para o momento de dipolo magnético em relação à velocidade. Tá? Vou levar ela para cá. Ó. Não tem mais espaço aqui. Assim. O momento de dipolo magnético, o M, né, ele é igual a menos meio, que era mesmo da carga a módulo da carga do elétron, né, vezes a velocidade, vezes o raio, está na direção Z chapéu. O M', o momento de dipolo magnético que eu vou ter ali naquele átomo de hidrogênio, depois que eu apliquei o campo magnético, vai ser menos meio módulo da carga do elétron. A velocidade agora é V' vezes R na Z chapéu. A única coisa que mudou foi a velocidade. Isso aqui é o M', né? Ou seja, o módulo de M', que é o momento de dipolo magnético com campo, isso aqui é com campo, vai ser menor, não, do que o M' vai ser menor do que o M. Menor? V' é maior, tá? Ok, ó, cuidado aqui. V' é maior. V' é maior do que V. Mas isso aqui é negativo. Quer dizer, esse número aqui, M', é mais negativo do que o M. Não? Com campo menor do que sem campo. Isso aqui é um parênteses, só para a gente lembrar quem que é M' e o que é M'. Não, quero dizer que, assim, que M' é mais negativo. Isso é um pouco confuso, né? Porque o módulo, na verdade, aumenta, mas ele fica mais negativo. M' é mais negativo do que M. Conclusão geral, né? Quando eu aplico o campo magnético, né, sobre o átomo, acontece uma mudança na velocidade orbital dos elétrons devido à aplicação desse campo magnético externo. Essa mudança na velocidade orbital, né, ela aumenta a velocidade orbital, isso faz diminuir o momento de polo magnético que aquele átomo tinha, devido a esse momento angular orbital ali, né? Ou seja, é como se eu tivesse induzido um momento de polo magnético na direção oposta a B. Eu diminuí o momento de polo magnético, quer dizer, eu induzi um momento de polo magnético na direção oposta. Momento de dipolo magnético, diminui com B externo. É esse fenômeno que a gente chama de diamagnetismo.
magnetismo. O jeito que eu expliquei ele aqui foi assim. Falei, eu aplico um campo magnético, eu diminuo a velocidade que os elétrons têm nos átomos, eu diminuo o momento angular dos átomos, diminuo o momento angular, eu estou aumentando o momento de dipolo, eu estou diminuindo o momento de dipolo magnético, não? Estou aumentando a velocidade dos elétrons, estou diminuindo o momento de dipolo magnético que esses átomos têm. Isso é equivalente a ter um momento de dipolo magnético na direção oposta. Tá? Isso que eu chamo de amagnetismo. Pode acontecer, não, acontece, não pode, não acontece com todo e qualquer material. Tá? Ok, vocês têm uma série de reclamações aí, eu sei, sobre essa análise aí. Né? Quando a gente fez essa análise, eu considerei, quando eu apliquei o campo magnético, a velocidade do elétron na trajetória mudou, mas o raio ficou o mesmo. Você pode falar, isso aí é meio gambiarrado, né? Você podia fazer o contrário. Você podia ter feito o inverso, falar assim, a velocidade vai ficar constante, que vai diminuir o raio da trajetória. Se você fizer o cálculo dessa forma, né, pode voltar atrás, é divertido fazer isso. Não? Você volta aqui atrás, voltei atrás demais, quero voltar aqui atrás, né, pega esse problema aqui, né, calcula o momento de polo magnético, ok, já calculei, dá isso aqui, né, fala, então é isso aqui, a força centrípeta é a força elétrica só, aí eu aplico o campo elétrico, aplico o campo magnético, falo, não, a velocidade vai ficar o mesmo, que vai ser V. O que vai mudar vai ser o raio, eu vou ter um R' agora, tá? Então vai ser MV', R' aqui é R'. Se você fizer isso, tá? Você vai chegar no mesmo resultado. Então, o resultado é que aparece um momento de polo magnético na direção oposta a B. Eu diminuo o momento de polo magnético natural que o meu material tem. Tá? Ok, mas se mude raio ou mude velocidade, continua a ser um tratamento meio... Estou me baseando no modelo de Bohr, que eu sei que é um modelo meio maluco. Né? Não tem nem sentido eu perguntar o que muda de verdade, a velocidade ou o raio, ou muda os dois? Não? É errado pensar dessa forma. Tá? Esse argumento que eu fiz aqui é só tentando adoçar o sal aqui, para colocar sal no fenômeno, para vocês acreditarem no diamagnetismo. Mas esse cálculo que a gente fez, essa ideia por trás do cálculo que a gente fez, ela não tá, a ideia geral não está errada, não. Tá? Está errado é esse modelo de Bohr que eu fiz do átomo aqui. Né? Mas o que não está errado é o seguinte: o diamagnetismo é um efeito quântico, ok, descrito pela mecânica quântica. Mas se você for lá na mecânica quântica, o que você vai fazer? Qual que é o cálculo quântico que você faz aqui? Quando você aplica o campo magnético no átomo, o que você faz é mudar as funções de onda. As funções de onda dos elétrons, funções psi lá, né? Na equação de Schrödinger, se vocês já encontrarem ela, né, vocês vão introduzir um novo termo que envolve o campo magnético. Basicamente, você muda o momento, né, o operador momento lá do átomo. Né? Mudou a equação de Schrödinger, muda a função de onda, que é a solução para os estados, né? Muda as funções de onda que representam os estados dos átomos. E como que elas mudam? Elas diminuem, então, as funções de onda, o campo magnético dá localiza mais elas no espaço. Tá? E essa localização leva a uma diminuição do momento de dipolo magnético. Tá? Então, é muito legal, assim, a ideia geral, em certo sentido, né, fazer o cálculo aqui, supondo que o raio da trajetória diminui, era mais próximo do que acontece de acordo com o que a mecânica quântica descreve. Quando eu aplico o campo magnético, eu reduzo a extensão espacial das funções de onda, se é que eu posso falar isso, né? Eu diminuo o momento de polo magnético intrínseco que o material tem. Isso, então, acontece para todos os materiais, todos. Tá? O diamagnetismo é um fenômeno geral, qualquer material apresenta diamagnetismo. Por que a gente não vê isso o tempo todo? Porque é um efeito muito fraco. Tá? A magnetização do material oposta ao campo magnético externo aplicado, né? Essa magnetização devido ao fenômeno de diamagnetismo, é muito pequena.
É uma magnetização muito pequena. E, normalmente, ela é muito menor do que a magnetização paralela a B que aparece nos materiais que apresentam paramagnetismo. Ou seja, materiais que têm elétrons emparelhados, né, eu tenho dois efeitos. Eu vou ter o diamagnetismo, que tende a diminuir o momento de polo magnético, e eu tenho o paramagnetismo, que tende a alinhar esses momentos de polo magnético com o campo magnético. Esse alinhamento, em geral, ganha, né, da diminuição dos momentos de polo magnéticos. Então, em materiais paramagnéticos, apesar deles também terem diamagnetismo, o paramagnetismo ganha e eu vejo um momento, uma magnetização resultante na direção do campo magnético externo. Tá? Em materiais que eu não tenho momentos de polo magnético intrínsecos, o que eu vou ver é diamagnetismo. Acontece em qualquer material. E já tem demonstrações super engraçadas disso, né? O pessoal já usou diamagnetismo para, por exemplo, fazer levitação, né? Coloca um campo magnético externo que tem um gradiente de campo, então aparece uma força resultante, né? Lembra que a força resultante naquela espira que a gente viu antes era zero, porque o campo magnético era uniforme. Se o campo magnético for não uniforme, ele variar rápido no espaço, então tem uma força magnética resultante aplicada e, devido ao diamagnetismo, eu posso levitar um objeto, posso compensar a força de atração gravitacional, né? E aí eu estou rindo aqui porque eu lembrei, assim, tem um amigo meu que hoje mora na Inglaterra, que ele fez uma demonstração legal disso. Ele levitou um sapo em um campo magnético, um sapo flutuando num campo magnético. Um sapo bem pequenininho, mas era um sapinho levitando. É um cara que ganhou um prêmio Nobel depois, o André Geim. Bom, de qualquer forma, tá? Paramagnetismo, diamagnetismo, todos esses dois efeitos que a gente viu hoje aqui, eles são efeitos muito fracos, tá? Normalmente não são efeitos dominantes, coisas assim, que produzem... São efeitos fracos. Para falar que é fraco, eu tenho que falar fraco em relação a quê, né? Eles são fracos em relação ao ferromagnetismo. A magnetização que é causada num material ferromagnético, devido à aplicação de um campo magnético externo, né? E aí, mesmo que eu tire o campo magnético externo, o material continua magnetizado. Essa magnetização em um material ferromagnético é muitas ordens de grandeza maior do que a magnetização que você observa em materiais paramagnéticos ou diamagnéticos. Tá? Então, é nesse sentido que eu quero dizer que paramagnetismo e ferromagnetismo são efeitos fracos. Fracos em relação ao ferromagnetismo. Bom, eu vou fechar por aqui, mas só vou introduzir o que a gente vai discutir na aula que vem, que assim, eu estou falando de magnetização, né? Na verdade, já introduzi a ideia. Então, eu vou definir formalmente magnetização para a gente poder trabalhar com ela na aula que vem. Essa magnetização que eu estou falando, né, que aparece nos materiais, ferromagnéticos é uma magnetização permanente, paramagnéticos é uma magnetização na direção do campo externo, campo magnético externo aplicado. No diamagnetismo é uma magnetização que aparece no material oposta à direção do campo magnético externo aplicado. Essa magnetização, que a gente vai chamar de M maiúsculo, né, por definição, não vai ser surpresa para vocês, o momento de dipolo magnético que eu tenho no material por unidade de volume. Por unidade de volume. É exatamente o análogo à polarização, né, que a gente definiu, polarização P maiúsculo, polarização elétrica, que a gente definiu lá atrás. Polarização P maiúsculo é, por definição, o momento de dipolo elétrico que eu tenho no material por unidade de volume. Tá? Então, nosso objetivo a seguir, nosso objetivo que a gente vai fazer na aula que vem,
é calcular o campo magnético que é produzido por essa magnetização M. Tá? Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer é calcular o campo magnético B devido à magnetização. Porque o campo magnético total que eu vou ter, então, vai ser não só o campo magnético externo, mas o campo magnético externo mais o campo produzido pela magnetização. Então, dada uma certa magnetização, qual que é o campo magnético produzido por ela? De novo, né, análogo que a gente fez para o campo, lá para campo elétrico, né? Campo elétrico aplicado no material gerava polarização, a gente aprendeu como calcular o campo elétrico causado por essa polarização de maneira a ter o campo elétrico total. Aqui a gente vai calcular o campo magnético devido à magnetização para ter o campo magnético total. Ok, gente? Consegui falar tudo que eu pretendia para a aula de hoje. Só ficaram vocês aí mesmo, né? Ninguém entrou mais, ou ninguém viu o e-mail, ninguém achou o link, ou não, o pessoal estava preocupado com a prova. Eu acho que o Moodle já voltou, aí entrou até bastante gente depois. Não, é verdade. Porque eu estou vendo os mesmos aqui na tela, mas tem mais gente aqui, ok? Super, gente. Bom, ok, então, gente. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida com relação a isso hoje? Tem uma coisa que facilita aqui, né, no que a gente está vendo, que, assim, como eu chamei a atenção aqui, boa parte que a gente está vendo é análogo ao que a gente viu para o campo elétrico, né? Tem coisas diferentes. Eu não tenho, para campo elétrico, um fenômeno análogo ao diamagnetismo. Eu tenho fenômenos análogos ao paramagnetismo, né? E tenho fenômeno análogo ao ferromagnetismo também. Existem os ferroelétricos, a ferroeletricidade, que é o fenômeno análogo ao ferromagnetismo para polarização. Se aplica um campo elétrico material, ele fica polarizado mesmo quando você tira o campo elétrico externo. Tá? Então, tem muita analogia, o que facilita a gente a entender os conceitos, mas tem diferença nas equações. Não é só trocar E por B, M por P, não, porque, às vezes, um produto vetorial vira produto escalar e vice-versa. Né? Bom, gente, eu vou, como eu falei no começo da aula, né, já que o Moodle ficou fora do ar aí boa parte do dia de hoje, eu vou estender o prazo da prova lá, até, se o Moodle tiver voltado, eu consigo fazer isso, né? Eu vou estender o prazo da prova por 24 horas, tá? Então fica para amanhã. Mas quem já está com ela pronta, perde tempo não, manda de uma vez. Ok? Então, até mais, gente. Bom final de tarde para vocês, bom trabalho. Bom final de semana. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Vai mais, boa tarde. Bom final de semana. Uma boa tarde. Falou.